Oi, gente linda, tudo bom com vocês? Aqui é a Cal e no vídeo de hoje eu vim trazer todos os meus livros lidos em julho, mais a minha TBR de agosto. Bom, em julho eu prometi muito e não entreguei nada, porque eu estava de férias e achei que eu ia ler horrores e não li tanto assim, na verdade eu li bem pouco até. Mas enfim, aproveitei as minhas férias, descansei, né? Esse vídeo que eu tô gravando pra vocês aqui, na verdade eu tô gravando hoje, vai sair hoje já, viu? Ó, vídeo praticamente ao vivo. Já tô trabalhando, já tô estudando, então assim, voltou a rotina. Mas as leituras continuam, mesmo que mais devagar, continuam, né? Então vamos começar com os lidos de julho. O primeiro foi Entre Quatro Paredes, que foi uma leitura que eu leio com a Ana. A gente tem uma leitura obrigatória todo mês. E a gente leu Entre Quatro Paredes. E ele foi 3,5 estrelas, tá? Ele é da mesma autora de A Beira da Loucura. E eu li A Beira da Loucura primeiro. Não fazia ideia de que era a mesma autora desse livro aqui também, Entre Quatro Paredes, que ele é super famoso, bem conhecido até. E acabei gostando mais de A Beira da Loucura do que de Entre Quatro Paredes. Eu achei que esse Entre Quatro Paredes, que foi a leitura desse mês, ele enrolou demais com a gente, sabe? Um livro que enrolou pra acontecer alguma coisa. O final foi, tipo, muito previsível, muito fácil, sabe? Foi um final meio bobo, meio, sabe, esperava mais, assim. E acabou que eu avaliei mais pela escrita da autora, que é muito boa, quero muito ler outros livros dela. E pelo o quê de suspense que tem ali, sabe? Mas assim, questão de desenvolvimento, do final ali, do plot twist final e tudo, eu achei bem fraco. Então ele foi 3,5 estrelas pra mim. Segunda leitura concluída do mês foi Battle Royale. E esse aqui também foi 3,5 estrelas. Esse livro que eu tava esperando muito, né? Tava com bastante expectativas. E na verdade já tem até um vlog de leitura dele aqui. Então se você quer saber mais do que eu achei, tem um vlog falando certinho toda a minha opinião sobre ele, desde o começo ao fim. Mas eu esperava mais. Tive uma grande expectativa com essa leitura e acabei que não supriu todas as minhas expectativas. Mas foi uma boa leitura, sim. Foi um bom livro. E ele é um livro grande, então também tem isso, né? Um livro desse tamanho, pra não ser tudo aquilo que eu esperava. Mas foi uma leitura boa, foi uma leitura ok. E que eu recomendo sim, né? Mas não foi tudo isso, infelizmente. Terceira leitura concluída do mês foi Aqueles que Enterrei, da Cláudia Lemes. Esse aqui é polemiquíssimo. Eu falei que eu não vou falar dele em nenhuma rede social minha, porque é uma autora que é uma autora nacional, uma autora que está crescendo bastante aí. E tem aquela questão de, por ser um livro nacional, às vezes as pessoas entendem errado. Uma coisa ou outra que você fala, as pessoas entendem errado, e aí isso cria uma confusão, generaliza a confusão aí, e não é o que eu quero. Então eu não vou falar sobre ele, mas eu não gostei, tá? Não gostei. Não gostei mesmo, de verdade. Inclusive, vou estar até me desfazendo do livro, não vou querer, vou estar me desfazendo. Se eu não vender, tudo bem, tá aqui, eu comprei, paguei, é meu, e ele é bonito. Mas não gostei, não funcionou comigo em nenhuma das maneiras dele aqui. E então assim, é isso, infelizmente não rolou. E não funcionou comigo, então polêmico, não vou falar mais, não vou me estender mais sobre ele. Porém, se vocês quiserem saber, quiserem estar no meu PV, me chamar pra conversar, eu converso super tranquilo, falo sobre ele, tá? O que eu achei, quais foram os motivos que me fizeram não gostar dele. Meu gato acabou de cair do pé de árvore, mas enfim, ela fingiu que nada aconteceu. Mas, não vou falar abertamente em redes, assim, nem nada, porque eu não quero polêmica pro meu lado. Quero ficar famosa, mas não da forma ruim. E a última leitura concluída neste mês foi Esôfago, vou deixar a capa aqui pra vocês. É uma leitura nacional, uma leitura do Kindle Unlimited, que tava passando ali, passou por mim ali, e eu gosto muito dessa capa, sempre vejo falar sobre ele ali e tal. Resolvi ler, foi 4 estrelas, foi muito bom, uma leitura muito boa. A escrita desse autor, do Ítalo, é maravilhosa, e é um livro muito tocante, ele tem uma vibe meio que uma vida pequena, sabe? Uma vibe tipo assim, uma infância frustrada, um passado, um presente e, sabe, sem esperança, sem expectativas, porque muita coisa ruim aconteceu com a personagem ali, só que ele é um livro de superação. É um livro que a personagem tá ali conversando depois você vai descobrir que ela tá conversando com a psicóloga dela, contando a história do passado pra gente, né? E pra psicóloga dela ali. E ela tá superando, sabe? Ela tá superando, tem umas frases bem bonitas que falam sobre isso, sobre você voltar a viver, né? E muito legal mesmo, um livro muito bom, eu gostei bastante. E quero ler o outro livro do autor, se não me engano, que ele tem, acho que são 2 que ele tem. Eu gostei muito mesmo desse e super recomendo. Bom, agora nós vamos falar da minha TBR de agosto. Eu tirei por mim, eu tava conversando com a Ana, eu acho que eu leio mais quando eu tô trabalhando do que quando eu tô de férias, porque eu leio no ônibus, né, no horário que eu tô indo trabalhar, no horário que eu tô voltando do serviço, eu crio metas, tipo, faço desafios, ler 30 minutos por dia, ler 1 hora por dia,
E eu acho que eu acabo lendo mais. E de férias, eu queria fazer muita coisa nas minhas férias. Então eu queria jogar, eu queria ler, eu queria fazer crochê, eu queria descansar, eu queria dormir, eu queria passear. Eu queria fazer muita coisa e acabei não fazendo basicamente nada disso. Então eu acho que por isso que eu leio mais durante o meu trabalho. Porque, né, eu acabo, acho que dando mais valor pra leitura. Não sei se faz sentido, mas acho que é isso. Eu acabo dando mais valor do tempo que eu tenho e vou ler. Mas tô lendo pouco, né? Porém, eu fiz uma TBR aqui um pouquinho gananciosa. Vamos ver se eu vou conseguir segui-la. Então, o primeiro livro é um livro que eu comecei em julho e vou levar para agosto, porque eu tô em 40% dele, então vou ler a maior parte em agosto, né? E ele vem comigo em agosto, que é o Parque das Irmãs Magníficas. Vou deixar a capa aqui para vocês. Eu tô lendo com um amigo meu da faculdade, o Carlos, e eu queria muito ler esse livro, fiquei muito curiosa quando eu li a sinopse dele. Isso que eu não sou de ler sinopses, né? Geralmente eu fico meio broxada com a sinopse. E eu amei a sinopse dele e fiquei super interessada. E a gente tá lendo, como eu disse, estou em 40% e tá muito bom. É uma história muito interessante, assim. Então quando eu terminar de ler, eu trago pra vocês, venho falar sobre aqui pra vocês. Mas tô gostando bastante. Então ele é o primeiro da TBR de agosto, porque ele vem comigo de julho, né? Eu não consegui terminar ele. Na verdade eu comecei ele, acho que já é dia 29 de julho, 28, 29. Então não deu tempo mesmo de ler ele ali em julho, mas ele vem comigo para agosto, eu estou super empolgada para saber o que vai acontecer neste livro. Segunda leitura, que do nada me deu um estalo assim, eu falei, vou ler, é A Natureza da Mordida, da Carla Madeira. Eu já li Tudo é Rio dela, e Tudo é Rio me deixou tipo de um jeito assim, extasiada, porque a escrita dessa mulher é simplesmente incrível, só que Tudo é Rio é uma história muito polêmica, porque tem muita gente que odeia, né? E quando eu terminei de ler, já aconteceu isso com um livro do Rafael Montes. Quando eu terminei de ler, eu fiquei pensando assim, eu gostei disso, sabe? Eu gostei dessa história, porque foi uma história tão assim que eu não sabia se eu tinha gostado ou não. Foi uma história muito chocante, eu nunca li, eu falo, acho que eu não lembro, eu fiz um vlog, eu tenho um vlog de leitura de Tudo é Rio aqui no YouTube, e eu lembro que eu falei, eu nunca vou ler algo parecido, porque o que essa autora traz é uma história pesada, uma história tensa, de uma forma tão poética, eu achei aquilo tão bonito, sabe? Então foi um livro que me fez refletir muito tempo depois, mas eu gostei sim da leitura, foi muito boa. Porém eu quero ler mais um livro da autora, pra mim ter aquela experiência novamente, aquela certeza com a autora. Véspera é um livro que eu vejo muita gente falando mal, então eu resolvi ler A Natureza da Mordida, porque eu também acho a capa dele mais interessante. Não entendo a capa de Véspera, então eu quero ler A Natureza da Mordida. E ele é o próximo livro que me acompanha aí em agosto, porque eu surtei, falei, quero ler. E quando eu quero ler, eu aproveito que eu tô empolgada e vou ler. É sobre isso. A terceira leitura é uma leitura coletiva do canal do Richard, vou deixar aqui na descrição, tá? Ele tem um clube de leitura coletiva e é 4 Estações do Stephen King. E eu ganhei ele de presente, não lembro se foi no final do ano, eu ganhei ele da Ana, não lembro. Mas eu tô muito, desde quando eu ganhei ele, tô muito empolgada pra ler. E, além dele ser basicamente o próximo, que eu tô tentando ler os livros do King em ordem de cronológica, né, ordem de publicação. Não consigo, já pulei alguns, mas ele é basicamente o próximo. Tem um antes dele, mas ele é o próximo depois, pra ler na ordem cronológica. E aí, como eu ganhei dela também, eu fiquei super empolgada. E aí, gente, eu vi que no começo do ano, eu vi que o Richard tinha colocado esse livro na leitura coletiva. E eu falei, ah, não vou esperar até agosto pra ler, né? Vou ler antes. Aqui estamos, eu e ele, para sermos lidos em agosto. Então a gente vai ler no clube do Richard. Ele é um livro grande, tá? Coloquei alguns livros grandes na minha TBR de agosto, então eu espero que dê tudo certo. Ele tem 556 páginas, então eu espero que eu consiga ler e terminar ele em agosto. Mas é isso, tô muito empolgada para ler ele. Inclusive o bilhetinho da Ana tá aqui. Deixa eu ver se tá falando aqui. Ah, foi no final do ano, gente. Ela me desejou Feliz Natal. Ai, que legal. Então eu ganhei no final do ano. E é isso, tô muito empolgada pra ler esse livro. E faz uns dias que eu não leio King, né? O último que eu li foi A Metade Sombria. Então eu estou muito empolgada pra ler esse. Próximo livro, como eu disse com vocês, a gente tem uma leitura obrigatória, eu e a Ana. A gente vai ter um clube de leitura de 2 pessoas, que somos eu e ela. E a nossa leitura de agosto é O Casamento Perfeito. Eu comprei esse livro porque a gente falou que a gente ia ler juntas e eu queria ele, né? Porque Darkside geralmente não tem e-books. E aí eu comprei ele, essa edição é muito bonita, tá? Eu tô bem empolgada pra ler ele. Eu acho legal isso aqui, ó, porque parece renda de verdade, ó. Aquelas coisas de casamento, sabe? Parece de verdade. Mas enfim, tô bem empolgada pra ler esse querido aqui. A gente vai ler juntas este mês. É a nossa leitura. Ele também é um pouquinho grande, mas nem tanto, eu acho. Deixa eu ver. Tem 310 páginas, então não é tão grande mesmo. E eu tô bem empolgada pra ler esse livro, tá? Eu não sei bem a sinopse dele, mas eu sei que é um suspense. E eu tô bem empolgada pra ler ele. Bom, o último livro dessa TBR, como vocês sabem, eu tenho aqueles livros que eu sorteio, né, pra ler um por mês, que são os 12 encalhados. Porém, só ficaram 3 livros nessa lista. Eu já li praticamente todos, né? Um dos livros é O Mal que Nos Habita, não lembro.
eu vou ler no Halloween, quero ler em outubro, né? E os outros dois que ficaram, eu não sei também, mas eu me encasquetei que eu quero ler esse. Então eu já peguei, não sorteei esse mês também, né? Mês passado eu não sorteei porque eu li o Battle Royale, não sorteei. E esse mês também não sorteei porque eu decidi que eu quero ler esse, fiquei empolgada. Ele tem uma vibe, quando eu conheci o autor na Bienal, ele falou que ele tem uma vibe Stranger Things. E eu fiquei muito empolgada, porque, né, saiu o trailer de Stranger Things e tal, vai sair no final do ano. E aí eu fiquei muito empolgada. Eu acho que foi isso que me empolgou mais pra ler o livro. Ele também é grandinho, mas então não vou sortear novamente este mês, tá? Vou ler esse aqui que já tá aqui. E aí vai ficar só os outros dois pra ler. Ele tem 391 páginas. Então também é um livro grandinho, mas a diagramação eu não tinha visto. A diagramação dele é bem grande, ó. Não tinha visto, é bem boa, tá? E inclusive ele veio com um marcador e uma dedicatória que eu amei, que ele escreveu assim: para Cal, a minha nova leitura favorita. Eu amei. Mas enfim, então estou bem empolgada para ler esse livro aqui, então não vou sortear o encalhado do mês, tá? E aí o outro que ficou, que é A Casa Assombrada, eu acho, vai ficar para setembro, né? E aí em outubro eu leio o último, que é o... eu quero ler no Halloween. Então, se tudo der certo, antes dos 12 meses do ano, eu vou ter terminado os 12 livros encalhados. Claro que alguns eu abandonei, né? Mas, enfim, eu tentei, né, ler, pelo menos não tá parado na estante, mas é isso. Bom, então essas são as leituras do mês, né, esses 3 físicos e os 2 em e-book. Os 2 em e-book, gente, são os mais curtos. O da Carla Madeira tem quase 200 páginas e o outro que eu tô lendo tem 100 e poucas páginas, eles são os mais curtos. Porém, o que eu tô lendo agora, que é o Parque das Irmãs Magníficas, ele é um pouco mais tenso. Então é um livro ali que você lê um capítulo, dá uma pausa, ele tem só 10 capítulos, então também é um livro curto. Mas ele é um pouco mais tenso, né, como eu disse. Então eu tô lendo devagar, tá, mas são livros curtos. Os maiores mesmo são os físicos deste mês. Mas vai dar certo, eu confio. Se vocês confiam, eu confio. Se eu confio, vocês confiam. E é sobre isso. Então esses são os livros que eu vou ler este mês, tá, gente? Essa foi a minha TBR de agosto. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Eu estou saindo daqui exatamente para sentar a bunda na minha cama e editar esse vídeo e postar, porque vai sair ainda hoje, né? Geralmente os vídeos saem às 5, mas já é 4h40 agora. Então... vai ser um pouquinho mais tarde, eu já tô me desculpando, vocês vão assistir esse vídeo mesmo, eu já tô me desculpando, enfim. Então é isso, gente, muito obrigada por ter assistido esse vídeo até o final, um beijo e até o próximo vídeo.